Prezados irmãos, antes de entrarmos na mensagem, quero pedir a vocês que ouçam com urgência o testemunho do Adão Campos, que está disponível no YouTube. Irmãos, ouçam o testemunho do Adão Campos o mais rápido possível e compartilhem com os seus familiares, amigos, nos grupos de WhatsApp e com os irmãos na igreja e com os irmãos que pregam o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Compartilhem com os pastores, evangelistas, diáconos, missionários, obreiros, na verdade, com todos que divulgam o Evangelho. Deus vai abençoar vocês grandemente. Deus tem urgência que todos conheçam o testemunho do Adão Campos o mais rápido possível. Agora vamos à mensagem. Quero deixar com vocês estes versículos da Palavra de Deus, que é muito importante para nós. No livro de Gênesis, capítulo 6, versículos 5 ao 13. Diz: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: Destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Prezados irmãos, acabamos de ouvir estes versículos da Palavra de Deus. Podemos então entender que o Senhor Deus se arrependeu de ter feito o ser humano, por causa dos seus pecados. E disse Deus: Destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Então podemos entender que o pecado na nossa vida faz com que Deus se arrependa da nossa existência sobre a face da terra. Isso é muito perigoso. Temos que vigiar constantemente. Então, irmãos, se Deus se arrependeu de ter feito o homem, e resolveu destruir o homem e até os animais e as aves do céu, porque nós estamos vivos hoje. Nós estamos vivos hoje porque em toda a terra corrompida no pecado, na maldade e na violência. Havia um homem em toda a terra que se desviava do pecado, da maldade e da violência. Este homem se chama Noé. E Deus achou graça em Noé. Dentre todos os habitantes da terra, Noé era um homem justo e perfeito. Noé andava com Deus. Noé era um homem temente a Deus, e guardava os mandamentos de Deus, se desviava do pecado e do mal. Deus então achou graça em Noé e resolveu poupar a vida de Noé, e a vida de todos os seus familiares da destruição. Quando Noé ficou sabendo que Deus se arrependeu de ter feito o homem por causa dos seus pecados, e queria destruir os seres humanos e até os animais, começou a pregar ao povo que se arrependesse dos seus pecados, para alcançarem a misericórdia de Deus, e o livramento da morte e da destruição. Mas eles não deram ouvidos, e não acreditaram que Deus os destruiria. Então todos foram mortos e destruídos. Sobreviveu somente Noé, e os seus familiares. Se há vida humana na terra hoje, é por causa da obediência de Noé à palavra de Deus, e aos seus mandamentos. Então, irmãos, pergunto a vocês, qual é o exemplo de vida que nós devemos seguir? O exemplo daqueles que foram destruídos por Deus por causa dos seus pecados, ou o exemplo de vida de Noé, que era temente a Deus, e guardava os seus mandamentos, e se desviava do pecado, e do mal? Irmãos, eu vou seguir o exemplo de Noé, e vocês, irmãos, qual o caminho vocês seguirão? Sabemos, irmãos, que Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Temos que ter muito cuidado para não aceitarmos o pecado na nossa vida, e venha fazer com que Deus se arrependa da nossa existência. E nós, por causa do pecado, venhamos perder a nossa salvação, e a nossa vida. Temos que vigiar constantemente. A arma do diabo contra nós é o pecado. E pelo pecado aceito na nossa vida, ele pode tocar em nós, e nos afligir. O diabo pode tocar na vida daqueles que estão vivendo em pecado. A própria palavra de Deus dá ao diabo o direito de tocar naqueles que estão em pecado. Vamos ouvir aqui um versículo da palavra de Deus que confirma isso. Em 1 João capítulo 3 versículo 8 ao 10, quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio.
Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus, e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça, e não ama seu irmão, não é de Deus. Então, irmãos, temos que ter muito cuidado, porque acabamos de ouvir a palavra de Deus dizendo: quem pratica o pecado é do diabo. E também acabamos de ouvir que Deus considera: quem pratica o pecado é filho do diabo. O diabo conhece muito bem a palavra de Deus, sabendo ele disso, que quem comete o pecado é dele. Então ele anda por toda a terra, tentando as pessoas a picarem, para que, pelo pecado, ele possa entrar em suas vidas, para destruir as suas vidas, através do pecado. Temos que vigiar constantemente, para não cairmos na tentação do diabo e sermos vencidos por ele. Quem aceitou o pecado na sua vida, acabou sendo vencido por ele. Abandone o pecado enquanto há tempo, o mais rápido possível. Temos que resistir ao diabo, ao pecado, e às tentações, e o diabo fugirá de nós. Por outro lado, irmãos, quem obedece à palavra de Deus conforme está escrita, e guarda os seus mandamentos, e vive em santidade no corpo, alma, espírito, e sobretudo em seu coração, e se desvia do pecado, e do mal, e perdoa a todos que lhe tiver ofendido. Quem fizer assim, os demônios não terão poder, e nem autoridade sobre a sua vida. Antes quem fizer assim, receberá de Deus autoridade, e poder de Deus, sobre os demônios para os expulsarem. Receberá também de Deus, virtude e poder de Deus, para curar os enfermos e doentes, e libertar aqueles que estiverem oprimidos pelos demônios, através do nome do Senhor Jesus Cristo. Que tremendo, irmãos, é o poder de Deus. Então, irmãos, peço a vocês que se inscrevam no canal, e compartilhem esta mensagem com todos que tiverem ao seu alcance o mais rápido possível, para que elas possam também escaparem das garras de Satanás. Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus Cristo.